No dia 17 de junho de 2006, um garoto com 13 anos de idade foi encontrado morto em um restaurante da rede de fast food McDonald's em Nova York. Ele usava um uniforme de orfanato e ao seu lado foi encontrado um papel de caderno com uma carta, o que leva as autoridades à hipótese de suicídio. Porém, ainda há muitas dúvidas sobre o caso. Como o menino fugiu de seu orfanato? Por que ele foi a um restaurante que, segundo o uniforme, ficava a 2 quilômetros de seu orfanato? E a maior pergunta: por que as autoridades não deram quase nenhuma informação sobre o caso? Várias perguntas sem qualquer resposta. Em um pouco tempo, o caso caiu no esquecimento. Isso até 2016. No dia 4 de dezembro de 2016, 10 anos após o caso, um homem que não revelou seu verdadeiro nome em um fórum de teoria da conspiração da Deep Web, afirmou ter trabalhado na rede de fast food e diz que o caso foi encoberto pelas autoridades, que receberam propina do McDonald's e que poucos e pequenos sites de notícias postaram uma notícia sobre o caso. Por isso, é quase impossível achar a notícia na internet. Mas tem algo a mais, algo que apenas de quem era do McDonald's sabia. Ele afirmou que o conteúdo da carta foi alterado pelos funcionários do restaurante onde o corpo foi encontrado. E mais, disse que o menino não era do orfanato, que os funcionários trocaram suas roupas, colocando o uniforme. Ele disse que, colocando isso na internet, sua vida estava correndo riscos, mas a verdade tinha que ser revelada. Ele postou o real conteúdo da carta, que você verá logo abaixo, por sua própria conta em risco. Você certamente conhece a rede de fast food McDonald's. Convenhamos, quem não conhece? Todo santo dia, pelo menos uma propaganda desse maldito restaurante passa na TV. O que muitos não sabem é que McDonald's possui uma instituição de caridade que acolhe órfãos e moradores de rua, chamado Casa Ronald McDonald's. Isso pode parecer normal, afinal certas empresas possuem institutos de caridade. O que ninguém sabe é que entre as instalações da Casa Ronald McDonald existe uma em específico, uma que é diferente. Ela não tem uma fachada indicando que é a Casa Ronald McDonald. Não tem número, não tem endereço e geralmente fica em um lugar isolado, onde não há movimento. Ela é rara e existe apenas em cidades grandes com influência econômicas em seu país. O único jeito de chegar até lá é se você for levado até a mesma, que foi o que aconteceu comigo. Eu nunca conheci meus pais de verdade. Eu sou o que eles chamam de garoto mau. Já passei por várias famílias, mas eles sempre me devolviam 1 ou 2 anos depois. Eu lembro do carinho que eles me davam, mas eu nasci para decepcionar famílias, e por isso decepcionei cada um deles. Era um dia 16 de junho. Eu estava no centro de atendimento. Minha assistente social chegou. Ela era loira, com belos olhos azuis. Ela chegou até mim. Dava para ver o cansaço em seus olhos. Bom, você foi um garoto mau. Agora só lhe restam 2 opções: escola militar ou a casa McDonald's, que milagrosamente propôs lhe acolher em uma das instalações. Eu nunca tive paciência com sargentos e acordar às 5 horas da manhã. Não me faça rir. Além disso, o que teria de mais em ficar em um orfanato em homenagem a um palhaço de fast food? Casa Ronald McDonald's, é claro. Eu disse sem saber que essa era a pior escolha que eu faria em minha vida. Bom, arrume suas coisas. Sairemos daqui em 1 hora. Fiz como ela mandou. Peguei uma mala grande onde guardava as roupas que as famílias que me adotaram deram.
Peguei também uma mochila onde guardei alguns cadernos, meu celular, uns agasalhos e etc. Também levava um álbum contendo fotos de todas as famílias que me adotaram. Eu gostava de ver tudo aquilo, pois me trazia boas lembranças. Mas, como eu já disse, eu nasci para decepcionar famílias. Então eu saí do local que estava, onde vi minha assistente social me esperando ao lado de uma van, na qual entrei para partir viagem. Depois de um tempo andando dentro da van, eu dei uma olhada na janela para ver onde estávamos. Estávamos no centro e eu reconhecia cada um dos lugares. Certa vez, quando eu tinha 11 anos de idade, vim com meus irmãos até um bar para encher a cara. Bons tempos. Depois de quase uma hora, a van parou e a assistente social disse: "Chegamos." Olhei para fora da van e vi que estávamos estacionados em frente a um edifício cinza sem janelas. Não tinha nenhuma fachada, nenhum número, nem endereço. Não tinha sequer a decoração. "Tem certeza?" "Bom, vamos descobrir." Ela olhou mais um pouco para o lugar pela janela da van. "Nós já tivemos alguns casos que passaram pela casa Ronald McDonald. Além disso, eles assumem total responsabilidade pelas pessoas que recebem. Então talvez nunca mais nos veremos." Desci do carro, peguei a alça da minha mochila com minha mão direita e a coloquei nas costas, na qual apertava e desapertava. A assistente social foi até o porta-malas onde pegou minha mala. Nos aproximamos do local estranho. Em sua frente haviam duas portas de ferro, que se abriram após minha assistente falar com alguém pelo celular dela. Sim, era necessário falar com alguém por fora do edifício para poder entrar. Eu estranhei, obviamente, mas não tinha outra opção. As portas se abriram e fecharam depois que entramos. O interior era mais estranho ainda. O lobby local tinha cadeiras das mesmas que você encontra em um hospital. Era mal iluminado e tinha portas que davam acesso a vários corredores brancos. No fundo do local havia uma janela com uma mulher vestida de enfermeira. Confesso que ela era até gostosa. Nós, então, nos aproximamos da mulher. Ela estava digitando rapidamente algo em seu computador. Minha assistente social se aproximou e disse: "Olá." A mulher então se virou. Ela estava usando maquiagem de palhaço igual a de Ronald McDonald. Ela deu um breve sorriso. "Ah, olá, vocês chegaram." "Sim, aqui está o garoto." Ela olhou para mim com um sorriso em seu rosto. "Olá, menino. Você vai gostar muito de ficar aqui." Minha assistente pegou meus documentos de sua bolsa e os passou por uma entrada na janela para a enfermeira, que os leu. Depois disso, elas discutiram um pouco, e então ela olhou para mim com um olhar doentio. Não era um olhar normal, era um olhar de fome, como se estivesse alimentando do meu medo. Um calafrio subiu em mim, e eu surtei. "Não, eu não posso ficar aqui!" Eu gritei de pavor. "Eu prefiro a escola militar. Me leve para a escola militar." A assistente e a enfermeira olharam para mim, e a enfermeira então disse, novamente com um sorriso doentio no rosto: "O que foi, garoto? Medo de palhaços?" A assistente social olhou para meus olhos. Ela estava com raiva e ditou em um tom alto: "Não seja burro, você odiaria a escola militar? E afinal das contas, o que tem de mais em uma casa de acolhimento do McDonald's?" "Isso mesmo", disse a enfermeira palhaça, que logo após olhou para um corredor. Lá vem os comitês de boa-vinda", ela disse com um sorriso largo na face, e logo depois fechou as janelas com uma portinha retrátil, a mesma que há nas lojas que sobem e descem. Minha assistente social olhou em meus olhos novamente e disse: "Olha, eu tenho que ir, você ficará bem. Até mais." Ela se virou de costas e saiu pela mesma porta que entramos no local, que depois se fechou. Eu corri para a mesma e dei vários murros enquanto gritava:
Não! Não! Não me deixe aqui sozinho! Por favor, me ajuda! De nada adiantava. Eu me afastei e olhei para o corredor. Eu pude escutar risadas e depois sombras vindo em minha direção. Eu corri para um canto, olhando tudo aquilo que estava ocorrendo. Eu pude ver as pessoas com trajes de enfermeiro, usando maquiagem de Ronald McDonald, igual a enfermeira que me recebeu. Eles seguravam ferramentas metálicas e se aproximavam cada vez mais, com sorrisos em seus rostos doentios, enquanto soltavam gargalhadas e risos. Fique longe de mim! Eles me cercaram. Eram homens e mulheres. Um deles colocou a mão na minha boca, impedindo meus gritos. Logo depois, eu pude sentir uma agulha no meu ombro. Eles tinham injetado algo em mim, através de uma seringa. Após isso, todos riram. Eu senti meus olhos pesados e escorreguei ao chão, quase desmaiando. Um sorriso se formou em meu rosto contra minha vontade. Então, o enfermeiro palhaço que me atacou chegou perto de mim. As únicas palavras que eu pude escutar antes de desmaiar foram: "Você vai sorrir muito conosco." Depois de muito tempo desacordado, eu abri meus olhos, que giraram. Não sabia que tipo de drogas eles haviam me dado. Eu olhei ao meu redor. Eu estava numa marca de hospital, dentro de um quartinho branco, vestido de uma roupa de hospital. Eu olhei para o lado e vi uma porta. Em um impulso, eu levantei da cama e caí no chão. Me segurei para não soltar qualquer som de dor. Eu me arrastei até a porta da salinha, tentando abri-la, mas estava trancada com um cadeado. Merda, merda! Eu então coloquei meu ouvido contra a porta, onde pude escutar sons de gritos, seguidos de risadas. Minha espinha gelou. Aquilo com certeza não era uma casa de acolhimento. Aquilo com certeza não era uma casa Ronald McDonald. Não como eu vi nas fotos. Eu então me arrastei até a minha mochila, abri a mesma e a única coisa dentro era meu álbum, mas na frente estava escrito em vermelho: "Olhe as fotos." Eu não deveria ter feito aquilo, mas fui curioso. Eu abri e me choquei com o que vi. Eram as fotos de cenas de crime. Porém as vítimas eram pessoas que eu conhecia. Eram as pessoas das famílias que me acolheram. Eu comecei a chorar ao ver as fotos das mães que eu tive, todas mortas. Eu não aguentei, meu estômago se revirou e eu vomitei. Voltei a olhar o álbum, virando cada folha rapidamente, vendo meus pais, tios, irmãos, todos mortos, com as tripas para fora. Mas o pior era a última página. Eu vi minha assistente social indo até a van, depois outra imagem dela olhando para trás. Agora ela aparecia gritando. Depois, em uma foto, ela aparecia caída no chão, ao lado da van, nua. Depois, uma outra foto. Era a mesma enfermeira palhaça que nos recebeu, jogando líquido no corpo da assistente. E logo depois, jogando no isqueiro e a incendiando. A enfermeira ria com um sorriso psicótico. Eu vomitei de novo, enquanto fechava meu álbum. Não, isso não pode ficar assim. Eu tenho que sair daqui, pensei comigo mesmo. Eu peguei minha mochila e descompactei o bolso da frente. Tinha que estar ali, o grampo que eu usava para destrancar portas e roubar casas. Afinal, como eu sempre disse, eu nunca fui um bom garoto. Minha mão deslizou no tecido macio da mochila até tocar em algo metálico. Dei um suspiro de alívio e me levantei. E dei uns 2 passos para trás, com uma leve tontura. Fui até a porta, onde coloquei o grampo no cadeado. E o destravei, mais rápido do que eu imaginava. Eu abri um pouco a porta e deixei uma pequena fresta, onde pude ver um corredor que tinha outros 2 corredores em seu meio. Quase como um labirinto. Eu quase infartei ao ver um enfermeiro palhaço vindo em minha direção. Eu ia fechar, mas ele virou para o outro corredor. Dei um suspiro. Respirei fundo e abri a porta, saindo de lá. Logo em seguida, a fechando atrás de mim. Eu podia escutar gritos de pessoas, seguidos de risadas. Eu andei pelo corredor com passos silenciosos. Eu tinha que sair dali. Eu não podia morrer assim.
Não mesmo. Enquanto andava, escutei o choro de uma criança em uma porta ao meu lado, igual a que tinha em meu quartinho. Eu tentei abri-la, mas escutei passos, e então corri para o outro corredor me escondendo. Eu olhei me inclinando e pude ver 2 enfermeiros palhaços com seus uniformes sujos de sangue que acabara de sair de uma sala chamada Playground, onde pôde-se ouvir os gritos e risadas. Eles haviam saído dessa mesma sala onde o menino estava, fechando e trancando logo em seguida. Eu queria ter ajudado, mas eu não podia, ou poderia ter sido descoberto. Eu continuei minha caminhada pelos corredores brancos até encontrar uma porta no fundo de um dos corredores com um símbolo verde. Saída, escrita em cima da mesa. Eu fui até a porta, era minha salvação. Coloquei minha mão direita na maçaneta e a girei devagar. Sem fazer nenhum barulho, ela estava aberta. Eu abri levemente e a fechei depois. Escadas sem fim estavam na minha frente. Eu desci devagar com calma até ver em minha frente uma porta com o número 5 escrito em vermelho. Isso significava que eu estava no 5º andar. Eu desci tudo. Depois de um longo período, meus olhos estavam vidrados em uma enfermeira vindo em minha direção. Eu gelei. Eu tentei subir, mas ela já tinha me visto. Eu tinha que lutar com ela para sobreviver. Ela chegou perto de mim tentando me imobilizar. Eu não deixei. Ela ditou: "Parece que temos um garoto mal criado. Você vai para a sala do castigo para pensar no que fez." "Nunca, vadia!" Eu dei um empurrão nela, enquanto segurava seus braços. Lhe dei uma cabeçada e ela deu passos para trás com os olhos fechados, até escorregar no corrimão e cair para trás. Ela gritou e caiu. Eu pude ouvir o som do impacto, mas respirei aliviado. Não era apenas de sobreviver, de que ninguém havia notado. Eu agora acelerei meus passos e não podia ficar lá nem um segundo mais. Desci todas as escadas correndo, abrindo todas as portas até chegar na porta número 1. Eu abri. Agora estava em uma sala grande, com mais uma porta, onde dava as escadas. Porém, algo me chamou a atenção. Eu pude ver 2 portas com uma grande cruz vermelha brilhante no meio. Eu não deveria abrir, mas fui curioso de novo, o que me ferrou novamente. Eu prensei meu ouvido contra a porta, onde pude escutar sons de aparelhos de hospital. Eu sabia que não deveria abrir, mas não resisti à tentação. Movi minha mão até girar a maçaneta por completo. Empurrei levemente e vi o que assombra minhas memórias até hoje. Eu vi uma sala com luzes piscando. Meus olhos foram levados a várias crianças crucificadas em cruzes de madeiras, com tubos saindo de seus pulsos. Elas olhavam por um nada com os olhos fechados, já mortas, todas nuas. Os tubos terminavam em um cilindro enorme no meio da sala, com uma grande letra M no meio. O M de McDonald's. Aquele cilindro com 3 metros de altura estava sugando o sangue das crianças já mortas. Meus olhos começaram a lacrimejar. Uma grande energia veio de dentro de mim, que subiu até minha garganta. Eu tentei segurar, mas não consegui. E gritei, enquanto as lágrimas saíam dos meus olhos. "Que porra é essa?" Um alarme começou a apitar. Eles deveriam ter percebido meu desaparecimento. Eu corri para as escadas e desci tão rápido que nem andava, apenas rolava. Eu corri ofegante, chorando, e pude ver uma porta no corredor enquanto o alarme soava. Eu podia ouvir risos altos atrás de mim. Eles estavam me seguindo. Eles haviam me encontrado. Eu abri a porta, onde deu em um beco. Eu vi um bueiro e abri o mesmo. Entrei dentro dos esgotos e fechei o bueiro. Corri em meio à água por longos metros até ver uma escada. Corri até a mesma e, exausto, abri o bueiro e saí de lá chorando. Eu consegui. A chuva caía sobre mim. Eu estava em meio a prédios abandonados. Já estava de noite, mas postes de luzes iluminavam a rua. Eu andei chamando por socorro. "Socorro! Tem alguém aí? Alguém? Por favor, alguém pode me ouvir?" De nada adiantava. Eu continuei caminhando enquanto a chuva caía sobre minha pele.
Então eu senti algo macio debaixo de meu pé. Era um jornal que marcava a data 16 de junho de 2006. Eu voltei a gritar: "Alguém, por favor!" Gritei até ficar rouco, até não conseguir mais falar. Eu continuei a andar até ver no final da rua uma grande luz. Me aproximei. Era um restaurante, mas não era qualquer restaurante. Ele tinha um grande M amarelo, que brilhava em meio à escuridão da noite. Eu adentrei em seu interior. Não havia ninguém. Eu caminhei entre as mesas até meus olhos ficarem em um caderno, ao lado de uma mesa, em cima de uma das mesmas. Eu o apanhei e o abri. E agora estou escrevendo isso, para que alguém encontre no futuro. Se você está lendo, quero que faça uma coisa por mim. Quero que vingue a morte de todas aquelas crianças. Conte tudo, a todos que puder. Quero que todos saibam a verdade sobre a casa Ronald McDonald. Eu não posso mais fazer isso. Não posso mais viver. Não com tudo que eu vi guardando em minha memória. Enquanto escrevo essa carta, vejo uma estátua do Ronald McDonald parado no playground. Me sentei do lado dessa estátua para continuar escrevendo. Mas o que eu não sabia é que isso não é uma estátua. Ronald está sorrindo para mim e está me abraçando com um dos seus braços. Ele está dando gargalhadas. E o máximo que eu posso fazer, é ir junto com ele.